E aí pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Pedro Nodera e hoje nós iremos dar prosseguimento no nosso conteúdo de progressões. E hoje nós iremos ver a progressão geométrica. Mas antes, eu gostaria de recapitular o que nós vimos na primeira aula, que foi sobre potências e suas propriedades. Por que você está fazendo isso, Pedro? Porque PG tem como pré-requisito potência e propriedades. Sem potência, PG não anda. Então, vamos relembrar de uma forma bem geral, bem rápida, o que nós vimos na última aula e na primeira aula. Bom, nós vimos o conceito de potência. Potência é todo número elevado a um determinado expoente, onde eu sempre tenho uma base e expoente. A minha base, ela pode ser qualquer número real. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha base, ela pode ser um número natural, um número inteiro, um número racional e um número irracional. O número real engloba todos esses outros 4 conjuntos que eu acabei de falar. Porém, o meu expoente, ele só pode ser um número natural, positivo. Pedro, eu já vi algumas potências onde meu expoente é negativo. Isso pode acontecer? Não. Nós vimos na primeira aula que sempre que eu tenho uma potência onde meu expoente ele é negativo, eu tenho que inverter a minha base. Ao inverter a minha base, automaticamente o meu expoente fica positivo. Nós vimos também que existe potências onde meu expoente é fracionário. Tem muita coisa que eu consigo fazer quando isso acontece? Não. A única coisa que eu consigo fazer é, quando eu tenho uma potência, meu expoente é uma fração com um número natural, a única coisa que eu consigo fazer é colocar a minha base na forma de uma raiz. Por exemplo, apenas relembrando, se eu tenho A elevado a meio, potência, expoente fracionário, raiz na base, numerador vai para dentro da minha raiz, denominador para fora da raiz. Então, nós temos uma raiz quadrada de A. Beleza? O meu expoente pode ser qualquer número natural, pode ser até um número decimal, um número quebrado, um número com vírgula, certo? Nós vimos também as exceções em potências, que todo número elevado a zero é igual a 1. Não importa se é um número muito grande ou um número muito pequeno, todo número elevado a zero é igual a 1. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Também não importa se é um número muito grande ou um número muito pequeno. Beleza? E na última aula nós finalizamos as partes de frações, as operações envolvendo frações. Nós estudamos sobre divisões de frações. Nas divisões de frações, o que nós fazemos? Nós repetimos a primeira. Quem é a primeira? O meu numerador. E multiplico pelo inverso da segunda. O inverso do meu denominador. Certo? Nós vimos também que nós conseguimos transformar qualquer número decimal na forma de uma fração. Certo? E vimos os tipos de frações. Vimos que temos 3 tipos. Fração redutível, onde o próprio nome já nos diz o que ela é. Fração que eu posso reduzir. Exemplo. (10 quartos). Notem que eu posso simplificar tanto meu numerador como meu denominador por 2. Simplificando, fica 5 sobre 2. Beleza. Vou pegar essa resposta aqui para a gente trabalhar as outras 2 frações. Só relembrar. Aqui. Esse 5 sobre 2, ele é um número natural, um número inteiro, um número racional e um número real, certo? E, além disso, é uma fração irredutível. Esse nosso i, que aparece sempre antes de uma palavra, ele nos remete a uma ideia de negação. Então, uma fração irredutível, eu não consigo mais simplificar. Não consigo simplificar por nenhum número os meus 2 membros aqui. Certo? Então, isso aqui é uma fração irredutível. E essa aqui é uma fração redutível, porque eu consegui simplificar. Além disso, pegando este nosso exemplo aqui, ó, ela também é uma fração mista. Pedro, toda fração que eu ver é uma fração mista? Não. Por quê? É uma fração mista somente quando esse meu cara aqui, o meu numerador, ele for maior que meu denominador. Então, existe uma condição para que uma fração seja uma fração mista.
Só pode ocorrer quando o meu numerador é maior que o meu denominador. Nesse caso, eu tenho uma fração mista, porque o 5 é maior que 2. Então, quer dizer que se isso acontece, esse número aqui já está numa forma de fração mista? Não, mas eu consigo transformar. Como? Repito a minha base, no caso, o 2, e divido 5 por 2. Dá 2, 4, 1. O 2, como nós já vimos, é nosso quociente. O 1 é o meu resto. O meu quociente vai para o lado e meu resto vai para o numerador. Pedro, então quer dizer que isso aqui é uma fração mista? Sim. Por quê? Tem como eu fazer a prova real. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 5 sobre 2. Beleza. E nós vimos na aula passada sobre PA, progressão aritmética. O próprio nome já nos remete o quê? Uma sequência. PA é uma sequência lógica, onde existem 3 tipos de PA. A PA crescente, a PA decrescente e a PA constante. Nós vimos que a PA constante, a minha razão é 0. Certo? Pedro, qual é a função da minha razão? Com a minha razão, eu consigo descobrir que tipo de PA ela é e qual vai ser a tendência dela para os próximos termos, se ela vai ser crescente ou decrescente, ou constante. Beleza? Vimos também a utilização do termo geral. Para que serve o termo geral? O termo geral serve para eu descobrir qualquer termo de uma sequência, certo? E a soma dos termos, o próprio nome já diz, eu vou querer saber a soma de todos os termos dessa sequência, certo? E PG é PA, pessoal. A única diferença é que tem alguns conceitos diferentes, como o termo geral e a soma dos termos. Por ora, a identificação de termos é a mesma coisa. Então, vamos começar aqui com PG. Uma demonstraçãozinha. Identificação dos termos. Bom, A1, como nós vimos na PA, nosso primeiro termo. A2, segundo termo. A3, terceiro termo. E a N é o nosso enésimo termo, ou o nosso último termo, certo? Uma observação. Essa minha PG aqui, ela é uma PG finita. Por quê? Porque eu sei que eu tenho o último termo. Agora, se eu venho aqui e só coloco esses 3 pontinhos aqui, eu sei quem é meu último termo? Não. Certo? Beleza. Então, essa aqui é uma PG infinita. Beleza? E agora nós vamos ver algum exemplo para a gente identificar todos esses termos de uma PG antes da gente partir para o termo geral. Beleza? Então, vamos lá. Imagine aqui uma PG. Beleza. O que nós podemos identificar? Que o nosso primeiro termo é o 2. O nosso enésimo termo, ou último termo, é o 32, o último termo dessa sequência. Sabemos ainda que a quantidade de termos dessa PG finita são quantos? 5 termos. E a nossa razão? Vocês lembram que na PA nós trabalhamos com a razão, e ela é representada pela letra R? Então, na PG, a nossa razão ela é representada pela letra Q. Então, Q é razão. Mesmo princípio, só que ao invés de eu descobrir a razão fazendo A2 menos o A1, A3 menos o A2, eu vou dividir os termos. O princípio continua o mesmo. Eu só consigo identificar a razão de uma PG a partir do segundo termo, em diante. Então, a razão de uma PG nada mais é do que o A2 pelo A1 ou o A3 pelo A2. Vai dar a mesma coisa. Aqui. Então, quem é a minha razão? A minha razão é 4 dividido por 2. 2. Ou então, 8 por 4, 2. 16 por 8, 2. E assim sucessivamente. Aconselho sempre a fazer com os menores números. Mais fácil descobrir a razão. Certo? E esse aqui é um exemplo clássico de uma PG crescente. Né? Porque a tendência dela
foi crescer cada vez mais. Então, se vocês observarem, ó, daqui para cá, eu multipliquei por 2. Daqui para cá, eu multipliquei por 2 e por 2. Com isso, a gente vê que nossa razão é 2. Só que nem sempre fica fácil a gente observar isso, né? Porque nem sempre a gente vai trabalhar com números inteiros. Pode aparecer nessa sequência aqui, números fracionários, números decimais, entendeu? Mas o princípio é o mesmo. Um outro exemplo aqui, antes da gente entrar no outro tipo de PG, nós temos aqui uma PG. Aqui. De cara, percebemos que é uma PG crescente, tendência a crescer. Mas aqui existe uma coisa. O primeiro termo é 10. Beleza. Quantidade de termos. É 3 termos que eu tenho nessa sequência? Não. Eu tenho infinitos termos. Então, não sei aqui a minha quantidade de termos. Pode dizer que são N termos. Sei quem é meu enésimo termo? Muitos vão dizer, é o 1000. Só que não, essa aqui é uma PG infinita. Não sei. Então, também posso chamar de N. Não sei quem é. Certo? Mas eu consigo descobrir minha razão. Como? A2 dividido por A1. 100 por 10, 10. 1000 por 100, 10. Aqui, multipliquei por 10, multipliquei por 10. Certo? Pedro, então isso aqui é um exemplo de PGs crescentes, sim. Então agora a gente vai ver um outro exemplo de PG. Novamente, primeiro termo, 2. PG finita, AN, 2. Eu sei que o meu último termo é 2. Quantidade de termos, 4. Razão, 1. Então, opa. Vocês concordam comigo que essa PG se trata de uma PG constante? Porque do primeiro termo para o segundo termo não teve alteração, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. Só que existe uma diferença entre uma PA constante e uma PG constante. Na PA constante, a gente viu que nossa razão é 0. Na nossa PG constante, a nossa razão é 1. Então, viu uma PG, razão 1, constante. Basta observar isso aqui. Daqui para cá, multipliquei por quantos? Por 1. Daqui para cá, por 1. Por 1. Se alterou? Não. Constante. Se manteve constante em todos os termos. E é a tendência dela. Certo? Então, essa aqui é uma PG constante. E temos uma outra PG. 81, 27, 9, 3. Beleza. Só de observar essa PG, a gente nota duas coisas. Ela é uma PG decrescente e uma PG infinita. Então, novamente, primeiro termo, 81. Quantidade de termos, não sei. Razão, A2 dividido por A1. Então, seria 27 por 81. Posso simplificar tudo por 27. Isso aqui fica 1/3. Ou seja, daqui para cá, eu multipliquei por 1/3. Daqui para cá, eu multipliquei por 1/3. Sério? Saca só. Se eu tenho isso aqui, 1/3 de 87, 81. 81 com 3 dá 27. Aqui, ó. Segundo termo. Agora, o terceiro termo seria 1/3 de 27. Então, seria 1/3 de 27. Simplifica aqui, ó, e aqui. 27 por 3, 9. E assim sucessivamente. Certo? E esse é um tipo de PG decrescente. Beleza, então nós vimos os 3 tipos de PGs. PG crescente, PG constante e decrescente.
E agora, nós podemos entrar no nosso termo geral. O nosso termo geral tem como objetivo igual ao termo geral da nossa PA. Termo geral serve para eu descobrir qualquer termo da minha sequência. A única coisa que muda é a fórmula, né? Então, qual é a fórmula? Fórmula do termo geral. AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Conhecemos todos os termos dessa sequência. AN, último termo, A1, primeiro termo, Q, razão, N é a quantidade de termos e menos 1 que é fixo da fórmula. Certo? Então, por exemplo, para que caso eu aplicaria isso aqui? Para um caso, por exemplo, disso aqui, PG. 2. E eu quero saber meu A101. Beleza. Observando, novamente, PG crescente. Só que olha só, a gente observa que a razão é 2. Só que é pertinente eu pegar todos os termos e ir multiplicando por 2 101 vezes? Não. Se for uma prova de vestibular e Enem, você vai perder muito tempo fazendo isso. Então, para isso que existe o termo geral. Claro, se eu tenho sequências pequenas, você pode fazer pela lógica. Só que, nesse caso, eu peço A101. Ou seja, eu teria que multiplicar o 2, 32 vezes 2, 64 vezes 2, 128, 101 vezes. Então, ia ficar algo muito exaustivo, para isso que existe o termo geral. Então, a gente vai descobrir o nosso termo 101 pela fórmula. Eu sei que o meu A1 é 2, o meu AN, sei que é meu AN, não sei que é meu AN, que eu quero descobrir. Sei a quantidade de termos? Sei que é 101, parou no 101, certo? Sei que é minha razão? Sei, A2 por A1, 4 dividido por 2, 2, 8 dividido por 4, 2, razão mesmo, certo? Então, aplicando o termo geral, o que nós temos? AN, no caso, A101, igual o A1, 2 vezes Q, que é minha razão, 2, seguindo a fórmula, elevado a N menos 1. O meu N é esse termo aqui, ó, esse 101. Então, 101 menos 1 vai dar 100. Beleza. E aqui nós temos o quê? Uma multiplicação de potência de mesma base. Na multiplicação de potência de mesma base, a gente faz o quê? Repete a minha base e soma os expoentes. Quando não aparece nada, é 0? Não, é 1. Certo? Então, 100 mais 1, 101. Uma curiosidade aqui, nesse número aqui, em específico, 2 elevado a 100, ele é conhecido como um Gugol. Um Gugol é 2 elevado a 100, certo? E existe o caso do Googolplex, que é 2 elevado a 1 Gugol, ou seja, seria 2 elevado a 2 elevado a 100. Entendeu? Uma curiosidade de potências. Beleza. Um outro exemplo. Vamos lá. Beleza. Temos aqui PG novamente, finita, e quero descobrir meu quinto termo dessa PG. De cara, a gente vem aqui e fala, meu A1, 1024. Meu AN é meu A5, quem eu quero descobrir. Quantidade de termos, 5, porque parou no quinto termo, quero descobrir esse aqui. Razão, A2 dividido por A1. Então vai ficar 512 dividido por 1024. Posso simplificar ambos por 512. Então isso aqui fica 1 meio. Certo? Então daqui para cá, eu multipliquei por meio, multipliquei por meio.
certo? Você pode fazer por meio, porque é uma sequência pequena, ou aplicar o termo geral. Nosso propósito aqui é aplicar o termo geral. Então, a gente vai aplicar aqui o termo geral, para descobrir o quinto termo. Seguindo a fórmula, AN, A5, igual o A1, 1024, vezes Q, meio, elevado a N menos 1. 5 menos 1, 4. A5, 1024 vezes. Viram só? Numa PG a gente sempre para em potência. Por isso eu recapitulei o conceito de potências. O que quer dizer um número dentro do parênteses? Quer dizer que todo ele está elevado a 4. Então, o meu expoente indica quantas vezes a minha base irá se multiplicar por ela mesma. Então aqui eu vou ter meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio. Isso aqui vai dar 1 sobre 16 avos. Certo? Aí a gente vem aqui e que fala que o A5 é o quê? Aqui vai dar 64. A5, 64. Beleza? Beleza. Então aqui nós temos duas aplicações. Uma aplicação com uma PG, termo geral, crescente e uma decrescente. Beleza? E agora nós iremos ver aqui a soma dos termos de uma PG finita. Beleza. O próprio nome já entrega, né? Eu vou querer saber a soma de todos os termos dessa minha sequência. Lembrando que essa soma dos termos que eu vou mostrar para vocês é a soma dos termos de uma PG finita. Ela tem fim. Beleza? Então vamos lá. Se eu tenho uma PG beleza. Pedro, como eu faria para descobrir a soma dos termos dessa PG? 2 métodos. Você soma, porque é uma PG simples, ou então a gente vai aplicar a fórmula. Pedro, qual é a fórmula da soma dos termos? Existem 2 casos específicos, pessoal, para a soma dos termos. Existe a soma dos termos de uma PG quando a minha razão é 1. Ou seja, como nós vimos, quando a minha razão é 1, ela é constante. Então, existe uma fórmula específica para eu descobrir a soma dos termos de uma PG finita constante? Sim. E é essa aqui. Sn igual a 1 vezes a quantidade de termos. Agora, se eu tenho uma soma, eu quero saber a soma dos termos de uma PG, e a minha razão ela é diferente de 1, o que isso quer dizer? Que ela pode ser uma PG crescente ou decrescente, a minha soma dos termos vai ser o A1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Se vocês analisarem, a gente tem todos os termos que nós já vimos em uma PG. Nós temos o nosso primeiro termo, a nossa razão e a quantidade de termos dessa sequência. Então, vamos ver um exemplo de cada uma dessas sequências. Nesse caso, nós temos uma razão diferente de 1. A minha razão seria o A2 dividido pelo A1. 4 dividido por 2 dá 2. Meu primeiro termo, 2. Minha quantidade de termos, 5. Meu enésimo termo, 32. Beleza? Razão diferente de 1 é essa fórmula. Então, vamos aplicar essa fórmula para a gente descobrir a soma desses termos aqui. Então, a gente vai ter o seguinte. Soma dos n primeiros termos igual o A1, 2, vezes 1 menos Q
2 elevado a n, a quantidade de termos, 5 sobre 1 menos quê? 1 menos 2. Então, a minha soma dos termos vai ser 2 vezes 1 menos 2 elevado à quinta, 32. 1 menos 32 sobre menos 1. Isso aqui vai ser 2 vezes menos 31 sobre menos 1. Menos com menos dá mais. Então, 31 dividido por 1, 31. 31 vezes 2, 62. Então, a soma dos meus termos aqui é 62. Perfeito? E agora nós temos uma aplicação, né, para quando a minha PG ela é constante. No caso, quando a minha razão ela é igual a 1. Então, se eu tenho uma PG 6, 6, 6, 6, eu vou aplicar essa fórmula aqui? Não. Essa fórmula eu só aplico quando a minha razão é diferente de 1. Aqui, a minha razão é diferente de 1? Não. A minha razão é exatamente 1. Olha só. A1, 6, quantidade de termos, 4. AN, 6, razão, 6 dividido por 6, 1. Razão, 1. Pedro, se eu aplicar a soma dos termos utilizando essa fórmula, vai dar errado? Sim, porque a razão, na condição, ela tem que ser diferente de 1. Diferente de 1, aplica essa fórmula. Igual a 1, essa fórmula aqui. Pode somar, ó. 6 mais 6, 12, 18, 24. Acabou. Mas a fórmula é basicamente essa, pessoal. Ó, Sn igual o A1 vezes a quantidade de termos, que é 4. E aqui, então, nós vamos ter Sn igual a 6 vezes 4, 24. Beleza? E agora, para a gente fechar com chave de ouro essa parte, vamos fazer mais um exemplo aqui. Tá, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho uma determinada PG e eu quero descobrir a quantidade de termos dessa PG. Então, eu quero descobrir o meu N. Aí, eu vou lá e digo que a minha razão é meio, o meu enésimo termo é 3 e meu A1 é 6.144. Eu quero descobrir minha quantidade de termos. Como eu faço? Termo geral. Eu tenho tudo que o termo geral possui. Então, qual é o termo geral, Pedro? É esse aqui. AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. AN forneci 3. Igual o A1, 6.144 vezes Q meio elevado a N menos 1. Quem eu quero descobrir? N menos 1. Vou passar esse 6.144 para o primeiro membro dividindo. Então, eu vou ter 3 dividido por 6.144 igual a meio elevado a N menos 1. Simplifique tudo por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 6.144 por 3 vai dar 2.048. Igual. Aqui, outra propriedade de potência. Numerador 1, denominador diferente de 1. Inverto. Ao inverter, a minha potência ela fica o quê? Negativa. Então, fica 2 elevado a menos 1 elevado a N menos 1. Vindo para cá, nós temos o seguinte. 1 sobre... Vocês concordam comigo que 2.048 é a mesma coisa que eu ter 2 elevado a 11? Saca só. 2 elevado a 11. 2 vezes 2, 4. 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048.
Então, 2048 tem um número que está na base 2 e que é 2 elevado a 11. Isso aqui é igual a 2, ó. Outra propriedade de potência, propriedade de potência de potência. O expoente que está fora vai multiplicar o expoente que está dentro. Então, ó, menos 1 vezes n vai dar menos n, menos com mais 1 vezes 1, 1. Beleza. Novamente, propriedade de potência. Numerador 1, inverto. Então, fica 2 elevado a menos 11 igual a 2 elevado a menos n mais 1. Bases iguais. Aqui nós paramos num conceito de função exponencial. Porém, basta vocês pensarem o seguinte. Esse número é igual a esse número. Então, essa conta tem que ser igual a essa conta. Então, não tem para quê, se as minhas bases são iguais, eu posso cortar. Uma vai ter que ser igual a outra, o sinal de igualdade. Então, o que sobrou? Menos 11 igual a menos n mais 1. Isolando a incógnita, menos n mais 1 igual a menos 11. Menos n igual a menos 11 menos 1 menos n igual a menos 12. Multiplique por menos 1 para ficar positivo uma incógnita. N é igual a 12. Então, esta minha sequência, eu tenho 12 termos. Beleza. Então, aqui nós finalizamos a parte de PG. Nós iremos entrar rapidamente na parte de geometria de posição. Muitas pessoas, elas acabam menosprezando essa parte de geometria de posição. Porém, a geometria de posição, ela é um pré-requisito para a geometria espacial. Na geometria de posição, que nós vemos os conceitos primitivos, os primeiros conceitos da geometria, que são fundamentais. Então, agora nós entramos na melhor parte da matemática, geometria de posição. Conceitos primitivos. Bom, na geometria de posição, nós temos 3 conceitos primitivos. Ponto, reta e plano. O ponto, vamos definir cada um. Então, nós temos 3 conceitos primitivos. Ponto, reta e plano. Beleza. Vamos lá. Ponto. O ponto, ele é adimensional. Ele não tem dimensão. Seu tamanho é desprezível, certo? Seu tamanho é 0,000000. Então, o tamanho dele é desprezível. Reta. A reta, ela é infinita para os dois lados. Conceito básico de uma reta. Um exemplo de uma reta, Pedro. Primeiro caso de uma reta. Uma reta, normal. Temos aqui uma reta, T, e ela é infinita para os dois lados. Pedro, como eu sei quando uma reta ela é infinita? Esse sinalzinho aqui indica a reta ela é infinita. Tá? Então, reta infinita para os dois lados, esquerda ou direita. Porém, existe outros tipos de retas. Existe, segundo caso, a semirreta. Imagine novamente uma reta T. Pensa o seguinte, pessoal. Se o ponto ele é adimensional, ele não tem dimensão, então vocês concordam comigo que existem infinitos pontos dentro da reta? Por quê? Porque a reta é infinita. Se o ponto não tem dimensão, obviamente, vai existir infinitos pontos dentro da reta. Mas vamos imaginar que eu tenho 2 pontos qualquer, um ponto qualquer, na verdade, bem no centro dessa reta. Ponto A. Vocês concordam comigo que esse meu ponto A, ele vai dividir a minha reta em 2 partes? E é justamente isso o que nós chamamos de semirreta. A semirreta, então, ela vai ser infinita somente para um dos lados. Cortou. Se ela cortou, vai dividir em 2 semirretas. Aqui, nesse caso, infinita para a direita, e aqui, nesse caso, infinito para a esquerda. Então, essa é a definição. Terceiro caso de reta que nós temos é o nosso segmento de reta. Imagine novamente uma reta T. Como a gente sabe, existem infinitos pontos da reta. Mas vamos imaginar que nós temos 2 pontos distintos, um do lado do outro, que são os pontos A e o ponto B. Então, vendo assim meu intervalo aqui, que está entre A e B, é justamente esse meu intervalo que eu chamo de segmento de reta. Então, Pedro, quer dizer que o segmento de reta
ele não é infinito para nenhum dos lados? Não. Vocês conseguem observar que eles vão de A a B. Se eles vão de A até B, ele tem um limite. Então, o segmento de reta, definição, é um segmento limitado. Ele tem um limite. Certo? Então, novamente, reta, infinito para os dois lados. Semirreta, infinito somente para um dos lados, esquerda ou direita. Segmento de reta não é infinito, é um segmento limitado. Certo? Outro tipo de reta, Pedro. Tipo 4. Retas paralelas. Pedro, olha essas duas retas. Essas duas retas, elas têm como se encontrarem na posição que elas estão, sem nenhuma alteração? Não. Então, nós já temos aqui um conceito de retas paralelas. Retas paralelas são duas retas que não possuem um ponto em contato entre si e que são infinitas para os dois lados, esquerda ou direita, e que nunca irão se encontrar. Na verdade, elas irão se encontrar, porém, isso é um conteúdo que é visto no ensino superior, certo? Porém, sem nenhuma interferência, não é possível elas se encontrarem, beleza? Outro tipo de reta, o quinto tipo de reta. Retas concorrentes. Imagine aqui, retas distintas, tá? Uma reta R e uma reta S. Vocês concordam que essas duas retas elas se interceptam? E que elas possuem um ponto em contato bem aqui? Tá, chamado de ponto P. É justamente isso que é uma reta concorrente. Aqui um exemplo clássico de reta concorrente. Ó. Tenho duas retas, R e S. Uma das retas possui um ponto em contato com outra reta. Então é isso que caracteriza uma reta concorrente. É justamente o ponto em comum que elas possuem entre si. Elas se encontram aqui. Então é o ponto em comum que elas possuem entre si. Certo? Beleza. Então nós vimos o conceito de ponto, reta e plano. Plano. Como que eu determino um plano, Pedro? O que é um plano? Um plano. Vamos entender. Plano, pessoal. Nós temos que entender um conceito. Muitas pessoas acabam pensando que postulado e teorema são as mesmas coisas. Não são. Teoremas, eles têm que ser provados matematicamente. Não é, eu posso ter vários teoremas, mas se eu não provar a validade dele, ele não é um teorema. Me dê exemplo de teoremas, Pedro. Teorema de Tales, teorema de Pitágoras. Todos foram teoremas matematicamente que foram comprovados matematicamente, certo? E postulados? Postulados são conceitos simples que podem ser refutáveis com o passar dos anos. Teoremas não. Teoremas são irrefutáveis porque eles foram provados, certo? Agora, os postulados eles podem sofrer alterações, beleza? E um dos postulados que nós temos é justamente o postulado da determinação de um plano. O que esse postulado ele diz, Pedro? O postulado da determinação de um plano, ela afirma o seguinte, que três pontos distintos não colineares. O que são não colineares? Que não estejam alinhados, determinam um único plano. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um ponto A, B e C, se eu interligá-los aqui, ó, eu formo um plano. São três pontos distintos, não colineares, determinam um único plano. E dentro de um plano, o plano a gente sabe que ele é limitado, né? Ele tem um limite. Porém, dentro do plano, existe também infinitos pontos, certo? Porque o ponto ele é adimensional. Beleza? Beleza. Você explicou aqui o conceito de plano, mas como que eu faria para determinar uma reta, por exemplo? Aí nós temos também o postulado da determinação de uma reta. O que esse postulado ele afirma? Ele afirma que dois pontos distintos determinam uma única reta. Ou seja, por dois pontos distintos, eu posso passar somente uma única reta. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o ponto A e o ponto B. Por esses dois pontos, eu só posso passar uma reta distinta. Por quê? Porque se os pontos são iguais, por esses dois pontos passam-se infinitas retas. Beleza? Pedro, como seria outras formas, por exemplo, eu determinar um plano? Eu consigo determinar um plano
por meio de duas retas paralelas e por meio de duas retas concorrentes, certo? E tanto as minhas retas paralelas como as minhas retas concorrentes, elas também são conhecidas como retas coplanares. Pedro, o que são retas coplanares? São duas retas que estão no mesmo plano. Porque imagine só, eu consigo colocar duas retas paralelas nesse plano? Sim, eu consigo colocar. Então, eu teria duas retas em um plano. Eu consigo colocar duas retas concorrentes em um plano? Sim. E seria uma reta coplanar, porque são duas retas que estão no mesmo plano. E por meio delas duas, eu consigo determinar um plano. Vou aproveitar esse exemplo aqui. Olha o seguinte, se eu colocar um ponto na minha reta E, um ponto A, um ponto B aqui, ó, pontos distintos, né? Ó, vocês concordam comigo que eu tracei um triângulo? Formei um plano. Retas concorrentes. Coloco um ponto P aqui. Coloco um ponto A aqui. E coloco um ponto B aqui. Formei o quê? Um triângulo novamente. Então, por meio de duas retas concorrentes e por meio de duas retas paralelas, eu consigo formar um plano. Existe somente o plano? Não. O plano é ele todo. Porém, existe o semiplano. O próprio nome já diz o que é um semiplano, é a metade de um plano. Então aqui, ó, se eu tracejar, aproveitando esse plano aqui, um plano alfa que eu vou chamar, se eu tracejar aqui uma reta transversal sobre esse meu plano, Pedro, o que é uma reta transversal? Conceito, é uma reta que corta um polígono, que corta um plano, perfeito? Cortei o plano, tem uma reta transversal, uma reta T, por exemplo. Vocês concordam que se todo esse meu plano aqui ele vale alfa, e eu vou cortar ele na metade, a minha reta transversal corta o meu plano em duas partes iguais. Ou seja, se eu tenho um alfa aqui, eu vou ter alfa aqui. São dois planos iguais. Só estão cortados pela metade. Então, pessoal, foi isso a nossa aula de hoje. Relembramos conceito de potências. Relembramos PA. Estudamos PG. E vimos os conceitos primitivos, a introdução de geometria de posição, que é fundamental para a geometria espacial, que nós iremos dar início na próxima aula, e iremos terminar e ver os outros postulados de existência, e já iremos entrar em paralelepípedo, cubo e cilindro na próxima aula. Beleza? Então, um forte abraço, espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Valeu!